gente vai ter esse BIM na prática, que vai assim, ó, abrir, sabe aquela figurinha do GIF, aquele que faz... Vai abrir a cabeça de vocês em relação a várias coisas do BIM. Amanhã a gente vai ter o Cauê falando sobre renders. O render não necessariamente é BIM, né? Quando a gente pega um modelo, ele não precisa ser BIM para a gente fazer renders, mas a gente achou interessante inserir também, porque é uma coisa que vocês têm bastante interesse, tem a ver com a modelagem 3D, e ele fez um mestrado há pouco tempo sobre o assunto, e vai poder nos trazer também a questão da visão 360 graus, umas coisas assim também um tanto inovadoras. Na quarta-feira, a gente vai ter 2 formandas do curso, a Esther e a Juliana, que foram minhas parceiras, assim, incríveis parceiras, em fazer um artigo. A gente fez um artigo científico sobre BIM, que foi submetido ao ENTAC, que é um evento que vai acontecer online, agora em novembro. Agora, logo ali, em novembro, porque amanhã é Natal, né, gente? Não sei se vocês sabem. E então as gurias vão falar um pouco de como que é fazer ciência, sabe, em arquitetura e nesse caso, falar um pouquinho do que elas descobriram fazendo o artigo sobre BIM. É sobre o ensino de BIM, o artigo, tá? Então, na quarta-feira. Na quinta, a gente vai ter, eu acho que essa aí vai ser divertidíssima. Vai ser o duelo Revit versus ArchiCAD. Preparem as suas perguntas. Vai ser divertido, eu acho, no mínimo, tá? As meninas, também são meninas, que é a Flávia Maritã e a Raquel Smith, vão estar aqui com a gente fazendo um debate sobre os 2 softwares. Elas que são cada uma certificadora, né? Uma certificadora Autodesk, a outra é certificadora Graphisoft. E eu quero que vocês façam muitas perguntas, eu estou organizando as minhas aqui, umas bem cabulosas, assim, para elas responderem. E na sexta-feira, a gente vai ter mais uma menina, que é a Cristine Beck. Ela está à frente do escritório Ideia 1, né? Ela é uma das sócias do escritório, e ela também está à frente do comitê BIM da ASBEA. Então, ela vai trazer para a gente como faz projeto arquitetônico de verdade lá fora, né? Porque aqui para nós é uma coisa, a gente faz projeto arquitetônico, vocês fazem, mas é diferente, algumas etapas são diferentes. Então, ela vai nos mostrar a concepção de projeto e como que isso funciona na Ideia 1. Eu espero que todo mundo aproveite muito, assim, eu disse para alguns alunos meus que se eu quisesse oferecer essa palestra, pensa assim, ó, quando não temos pandemia, olha que cenário maravilhoso, não temos pandemia e podemos fazer este evento num super auditório maravilhoso, sei lá do Parque Shopping. Eu ia poder cobrar uns 500 pila por cabeça por essas pessoas que estão aí apresentando as coisas, entendeu? Não, porque eu também acho que eles teriam... a gente teria que pagar para essas pessoas, mas não fala para eles, tá? A gente teria que pagar para essas pessoas, mas é que essas pessoas são tão maravilhosas, as pessoas são tão iluminadas, elas sabem, porque elas já estiveram no lugar de vocês, né? Elas sabem o quanto vale isso, assim, como vocês ganham um novo ânimo quando vocês veem coisas inovadoras e tal. Então, é um grupo muito robusto em termos de conhecimento de todas as áreas, assim. Então, eu espero muito que vocês aproveitem, façam bastante perguntas e façam contato com eles, de repente peçam estágio e essas coisas, tudo que faz parte, né? A Paula tá falando com a gente, vai falar com a gente de Fortaleza, tá? Em Fortaleza, Paula? Olha o que a pandemia não, o que o Google nos permite, né?
A internet nos permite, a moça tá lá. Se fosse dia normal, assim, ela não viria de Fortaleza para a gente fazer isso. Mas, então, aproveitemos as coisas que tem de bom, né? O sócio dela, querido irmão Bruno Mota, cadê você, Bruno Mota? Não precisa aparecer, que eu sei que aí é tarde, tu deve estar de pijama. Ele tá lá do outro lado do oceano, lá no Reino Unido, tomando chá com a rainha e nos assistindo aqui também. Chegamos a 100 pessoas. Uhul! Que espetáculo, hein? Olha ali, professor Algair, nosso 100º. Professor Algair, o senhor não vai ganhar nada com isso, tá? Mas a nossa companhia, eu acho que é mais importante. Tá, queridos, eu falo muita bobagem e nesse clima, assim, de alegria, porque eu acho que é um momento de muita alegria a gente está aqui podendo compartilhar de todo esse conhecimento. Eu quero pedir que a professora Márcia nos fale um pouquinho de estar assumindo a coordenação do curso. Então, com todo carinho, Márcia, por favor. Bom, eu não quero tomar tempo, né? Porque está todo mundo na expectativa aí de iniciar essa semana BIM, né? Mas, enfim, como já aconteceu em outras ocasiões, né? No início do semestre aqui na UBRA, no nosso curso, a gente tem algumas alterações, né? E nos cabe, assim, também enfrentar isso com um pouco dessa alegria que a Carol falou, né, com a união do nosso grupo de professores aí, e é com isso que eu conto, com a ajuda dos meus colegas professores e com a parceria dos alunos aí, para a gente, agora que nós já estamos aí, né, doutorados em aula remota, em aula online, né, porque agora a gente já sabe tudo, né, então, depois dessa prova de fogo desse primeiro semestre, né, desse 2021, então, estamos aí mesmo sem o descanso, né, mas dando essa respirada nessa semana aí, com toda a vontade aí para fazer um ótimo semestre desse 2022. Então, na verdade, eu queria agradecer o Gabriel, mas ele não conseguiu entrar aqui agora, né, para dizer, assim, que é um agradecimento para ele, mas pelo reconhecimento pelo trabalho dele na coordenação, mas ele continua com a gente, né, então, isso também é um motivo, assim, só trocamos aí de posição, né, eu saí do banco de reservas e agora ele assumiu uma outra função aí de atacante, enfim, e assim a gente vai, tá? Então é só desejar aí um ótimo semestre, uma ótima semana, né, com toda essa programação que a Prof. Carol já nos deixou aí, né, animados, com vontade de participar, e bem-vindos então ao semestre aí, um abraço a todos. Show! Valeu, Marcinha. Eu quero agradecer também a todos os profs que vieram e trouxeram suas turmas, foram lá de mão dada na sala, pegaram os alunos, trouxeram. E eu queria dar uma instrução só, assim, que se vocês têm perguntas e querem ir fazendo perguntas, eu acho que a Paula até não se opõe que sejam feitas perguntas ao longo que eu já vi a apresentação, tá? Eu já fui uma espectadora e ela diz para as pessoas que pode perguntar. Mas, ó o Luiz ali, faísca atrasado. Luiz, Gabriel não é mais coordenador, não, mas ele continua nosso professor querido. Márcia entrou, saiu, Gabriel, e assim nós vamos e dale. Então, quero dizer que vou estar vendo as perguntas de vocês no chat, se vocês não quiserem interromper a Paula, mas quiserem fazer uma pergunta, faz ali já para não se esquecer no chat, que eu vou ir coletando elas e depois eu dou uma organizada para fazer no final, tá? Então, aproveitem, Paula, eu te agradeço enormemente, tu sabe, né, e
te apresenta, né? Eu prefiro que a minha própria pessoa se apresente para dizer, porque tu tem um currículo tão grande que eu ia ficar aqui a noite toda falando do currículo, então talvez tu consiga dar uma resumidinha. Tá, e assim, muito, muito, muito obrigada. Todo mundo tá muito feliz de te ter aqui. Que bom, eu que estou feliz de estar aqui, imagina. Ai, tô gente, tímida. esse sotaque, olha esse sotaque, gente, coisa mais querida. Gente, obrigada, Carolzinha. Você, Ave Maria, agradeço demais o seu convite. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos exemplos, né, dos nossos cases de sucesso do BIM nesse caminho todo. E eu queria também falar um pouquinho para a Márcia. Márcia, boa sorte, sucesso na coordenação. Eu sei que está sendo um desafio imenso nessa época de pandemia. Eu imagino, eu tenho umas amigas também de coordenação que está entrando agora lá na UFBA, a Federal da Bahia, ela está assim, é uma loucura nessa época, né? Então, boa sorte, eu tenho certeza que seu time vai lhe ajudar bastante, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Sotaque maravilhoso, obrigada. Carol, se tu quiser, durante a apresentação, eu posso ir acompanhando as perguntas e já ir respondendo, eu não me incomodo, eu acho que fica mais interativo, fica mais até gostoso, assim, né, de dar a participação deles. Aí, fiquem bem à vontade de perguntar, espero mesmo que vocês gostem dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Show. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Tela inteira. Deixa eu ver. Acho que essa aqui permitir. Me confirma se vocês estão vendo. Sim, estamos. Pronto. Então, vamos lá, vamos começar. Vou falar o resumozinho, né, que a Carol já assustou muito vocês do que eu sou, mas essa é uma breve linha do tempo minha. Eu sou engenheira civil arquiteta, formada pela Unifol, ambas as faculdades, a Universidade Federal aqui de Fortaleza. Em 2010, 2011 eu me formei. Em 2015 eu comecei meu mestrado, finalizando em 2017, na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, junto com a professora Regina Ruschel, maravilhosa orientadora Regina Ruschel. O meu tema de dissertação foi BIM com Facility Management. Então, era como a gente pode ajustar o modelo BIM para utilizar em gestão de ativos, tá? Durante todo esse tempo, um pouco antes de eu me formar em engenharia e arquitetura, até recente, até agora, inclusive também coloquei um artigo no INTAC, venho fazendo artigos acadêmicos, né, eu gosto muito dessa vida dupla de academia e prática, eu acho que ambos se ajudam muito, crescem muito juntos, né. Sou sócia da Cipro, a Cipro Engenharia, desde 2008, 2009, junto com meu irmão, como a Carol comentou, Bruno Mota. A Cipro é uma empresa que há 13 anos a gente trabalha com Lean Construction e BIM, né? Então, o Lean, que é o braço do Bruno, está lá na Inglaterra fazendo os trabalhos dele, e o Lean, que é o meu braço, a gente está aqui no Brasil, temos escritório em São Paulo, em Fortaleza, e agora, por conta da pandemia, né, e por conta da internet, no mundo todo, nosso escritório, né? Então, a gente faz essa parte de implantação BIM, de modelagem, a gente já tem mais de 1 milhão de metros quadrados de construção virtual. Então, é bastante coisa, bastante experiência, né? Além disso, em 2018, eu fui professora do pós-graduação do EasyTech, também em Master BIM, e nesse ano eu fui convidada para ser professora do Zigurati, né, que é aquela instituição espanhola que abriu 2 cursos em português, tanto de BIM como de GIS e Infra, voltada a BIM também. Então, eu sou professora desses 2 cursos. E, além disso, eu sou uma das consultoras pesquisadoras do BIM Initiative, que é uma organização, uma comunidade, como a gente gosta de chamar, de troca de conhecimento em BIM, criado pelo professor Suka. Então, ele juntou alguns voluntários no mundo, assim, 130, se eu não me engano, atualmente, voluntários no mundo, e a gente faz pesquisas sobre BIM, né, pesquisas inovadoras. O que não existe, a gente abre uma lacuna, assim, procura lacuna, o que não existe, a gente vai lá, pesquisa e cria e expõe para o público. Então, convido vocês também a procurar um pouco sobre o BIM Initiative, é super bacana a comunidade.
Bom, sobre essa apresentação, o que é que eu conversei com a Carol, né, e a gente decidiu fazer o BIM na prática, né? São exemplos práticos que eu tenho de cases reais, né, que a gente aplicou o modelo, e tanto em fase de projeto, como fase de execução e construção, e pós, e uso e operação. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco desses usos desses modelos, né, explicando como foi o resultado, né, alcançado em cada uso desse. Mas, para isso, eu quero explicar um pouco da teoria, né, como eu disse, eu gosto muito dessa vida dupla, né, teoria e prática. Então, eu vou explicar um pouquinho da teoria para vocês, que eu me baseei por um dos trabalhos feitos pela iniciativa, que é esse 211 IN, essa capinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês podem encontrar e baixar, fazer download no site deles, tá? É bimexcellent.org, o site. Então, lá em downloads, em resource, download, você pode baixar esse 211 IN, Model Use Table, que é justamente o trabalho sobre os usos do modelo, né, possíveis usos do modelo. Até agora, são mais de 125 usos e está crescendo, né? Até a gente aceita participação de todo mundo, assim, fora da comunidade, na comunidade, como a gente pode sempre ir aumentando esses usos do modelo pela experiência de cada um, né? Então, eu vou falar um pouquinho da teoria, seguindo essa referência, depois eu vou para a prática. Bom, o que são os usos do modelo, né? É basicamente o objetivo do modelo. Para que eu quero usar aquele modelo? Eu quero para quantitativo, eu quero para compatibilização, eu quero para realidade aumentada, né? Eu quero para a aquisição de ativos, manutenção de ativos, né? Então, para que eu quero? Eu quero, qual é o meu objetivo do modelo? Isso são os usos do modelo, tá? E, nesse trabalho, o Succa define os usos do modelo sendo em 3 etapas, né? em três momentos de uso. O geral, o domínio e o customizado, que eu vou falar de cada um deles agora para vocês. O geral, atualmente existem 52 usos do modelo. Eles são basicamente a modelagem da disciplina específica. Se você tem a modelagem da arquitetura, é o uso geral de arquitetura, certo? De modelagem de arquitetura, modelagem de estrutura, modelagem de instalações, de incêndio, enfim, todos esses tipos de modelagem, né, específico de uma disciplina, é considerado um modelo de uso de modelo geral, tá? Então, ele sempre segue esse padrão de disciplina seguida pela palavra modelagem. E, como vocês podem ver esses números ao lado, são as séries, né? São os códigos pertencentes às séries que ele organiza dentro desse trabalho todo. Então, a série do General Model Use vai de 1000 a 2000, se eu não me engano, isso, de 1000 a 1999. Porque a partir de 2000 a 8.999 são os usos de domínio. Os usos de domínio é quando você faz alguma coisa com aquela disciplina do uso geral. Então, assim, eu modelei a arquitetura. O que é que eu quero com esse modelo de arquitetura? Eu quero extrair documentação 2D. Então, a modelagem de arquitetura é um uso do modelo geral e a documentação 2D é um uso de modelo de domínio. Então, a gente consegue organizar usos do modelo, desses domínios, em séries, como está aqui, Capturing e Representing, Planning, Designing, Simulation e Quantity. Então, a gente pode agrupar em séries e cada uso do modelo tem o seu código, né? 2010, 2020, 2030 e por aí vai. Atualmente tem 76 model uses de domínio e crescendo ainda, tá? E os customizados é quando você faz combinação entre esses usos. Do geral e do domínio, você personaliza, você customiza, e aí eles separaram, né, o Succa separou a série de 9.000 a 9.990, no caso, para vocês escolherem, né, qual série, qual número vocês vão utilizar para aquele modelo, aquele uso customizado do modelo, tá? Esse customizado ainda não é tão usado, porque
as pessoas ainda estão tentando entender o domínio e o geral, né? Uma vez que eles dominarem essas duas teorias, eles vão conseguir usar o customizado. Mas é basicamente vocês agruparem usos, né? Vou fazer 3, 4 tipos de uso, aí fecha um pacote, chama esse pacote de 90-10 e manda brasa, tá? É basicamente isso, uma coisa muito personalizada. Bom, o que foi que eu fiz? Eu peguei alguns usos de domínio, porque eles são mais legais, né? Por isso que eu peguei. E separei aqui para vocês alguns exemplos bacanas. São esses, né? Assim, da série simulação e quantificação, construção e fabricação, operação e manutenção, monitoramento e controle e vínculo e extensão. Então, eu peguei nessa parte mais de construção e pós-obra. Por ser mais assim, legal, né, a gente ver, né, essa parte mais conceitual, mais de projeto, de 2D, de 3D, eu acho que isso vocês estão bem cansados já de verem nas palestras. O que eu vou botar aqui é como vocês vão utilizar o modelo na fase de construção para frente, tá? Todos os conceitos que eu baixei, que eu peguei, que estão aqui, são do BIM Dictionary. Então, vocês podem acessar a plataforma do bimdictionary.com. Lá, qualquer termo de BIM, né, que você quiser saber mais sobre, vocês podem escrever e procurar. Tem vários idiomas, inclusive português. Português ainda não está completo, mas está vendo a tradução já, atualmente. E também tem o Instagram, a página dele do Instagram, que todo dia eles lançam um termo novo. Então, sugiro também que vocês sigam, que é super legal. Você acaba aprendendo sem querer, é muito bom. Bom, vou começar com a simulação da realidade aumentada, né? O que é a realidade aumentada? É quando você pega um modelo virtual, um ambiente virtual, e aplica em um ambiente real. Então, no caso aqui, eu tenho pranchas impressas nesse vídeo. A minha prancha, ela é o marcador que esse aplicativo já reconhece e muda de acordo com a prancha que eu boto. Então, ele estava em arquitetura, ó, e agora ele foi para instalações hidrossanitárias. Então, a gente fez um aplicativo, isso por sinal, o aplicativo que a gente está criando em parceria com um projeto de pesquisa da UFBA, que eu comentei, né? Da UFBA, com a professora Lorena Moreira lá, uma das grandes referências de RA também aqui no Brasil. Então, a gente está com esse projeto de pesquisa. Deixa eu botar o play de novo. Justamente para desenvolver essa aplicação da realidade aumentada em pranchas para levar a campo, tá? Então, uma forma de você utilizar o modelo com realidade aumentada. Mais na frente vai ter outro, eu parei aqui é porque eu lembrei de outro exemplo, mas eu lembrei que está aqui na apresentação. Mais na frente tem um bem bacana também da Lorena. Já eu mostro. Bom, o segundo que eu trouxe para vocês é o Clash Detection, né? A famosa adeus maquetes de papel. É isso aí, Bruna, eu espero. Bom, Clash Detection é o famoso detecção de interferências, né? Assim, a compatibilização. Então, é quando você tem clashes, né, interferências físicas, né, ou espaciais no sentido de verificação espacial, né, se você tem um certo limite que você não pode ultrapassar de tantos metros, então você consegue colocar barreiras, né, para ele gerar esses clashes detection, essas detecções de interferência. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, a gente tinha modelado as estruturas, instalações, e aí durante o projeto houve uma alteração de uma mudança estrutural, e aí quando a gente jogou a metálica, né, era concreto, virou metálica, então todo o desenho, toda a ramificação da instalação hidrossanitária mudou. Então foi direto vários clashes. Esse de vermelho foi o clash que deu, e de azul já é a modelagem feita, né, já corrigida pelo projetista. Tem várias formas de você apresentar esses clashes, existem ferramentas para isso, né, de análise, tipo Navisworks, o Solibri. Então, você consegue ter um controle sobre essas interferências antes da obra, né, o que é mais interessante. Análise de construtibilidade é quando você revisa processos, né, e métodos para que você tenha uma melhor qualidade de construção. Né? E normalmente isso é feito na fase de projeto.
esse exemplo específico que eu gosto muito é o encontro entre uma metálica com o concreto. Então, vocês podem ver aqui modelagem da armadura do concreto, vocês podem ver os insertos da metálica, né? Então, a cada encontro desse empreendimento, inclusive foi nesse empreendimento aqui, desse vídeo, a cada encontro dessas varandas aqui metálicas com concreto, a gente criou gabaritos, tá? De como é que seria esses insertos dentro nessa composição junto com as armaduras e os cabos de proteção, tá? Então, isso a gente fez para que evitasse qualquer rompimento dos cabos, né? Não corresse nenhum risco de segurança, né? Para o trabalhador, para a obra em si. E foi um dos exemplos de análise de construtibilidade dessa obra grande que a gente tem. Estimativa de custo, né? Esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu juntei estimativa de custo, que é a extração, né, do custo, quando a gente informa o valor do elemento, né, ou do serviço. E eu trouxe esse exemplo, porque além do valor, a gente consegue dar o tempo, a gente fez um 4D, né, uma simulação do processo construtivo junto com o valor. Então, aqui, se eu parar, eu consigo ter qual é a atividade que está tendo, qual é o dia, qual é a semana e qual é o valor dentro de um tempo que está correndo, né? Então, isso aqui foi era um estudo de uma expansão do aeroporto de Dublin, junto com a empresa que o Bruno trabalha lá na Inglaterra. Então, a gente conseguiu ver o gasto, né, o custo, o valor da obra no tempo. Análise lumínica. Né? A análise lumínica é super bacana porque você trabalha com informações diretas de luminância, né, ou análise térmica também, de temperatura, né, de refletância, né, nem sei mais, gente, socorro. Mas, enfim, características dos materiais, né? Então, você tem hoje em dia várias ferramentas que você pode usar, modelos, que você insere essas informações, que é o modelo BIM, e que lê essas informações para fazer essas simulações, tá? Esse exemplo que eu estou dando para vocês são 2 exemplos, na verdade. Esse de cima, a gente usou um plugin chamado Sapphire para o Revit. Foi um trabalho que a gente fez na Unicamp, eu e a Fernanda Machado, em 2016. A gente pegou o modelo do prédio da engenharia civil e fez um dos estudos, né, de luminância que a gente fez do prédio, foi esse resultado. E nesse plugin do Sapphire, ele tem vários estudos de luz direta, luz indireta, né, você insere objetos de luminárias para testar a parte indireta, interna do prédio, você vê o externo também, você coloca o modelo na carta solar de Campinas, por exemplo, né, no caso aí, e vê como é que funciona. Então, foi super bacana, porque aqui você consegue melhorar a arquitetura, né, melhorar a fachada, materiais, composições, para ter um conforto, né, interno dos usuários. Esse outro exemplo aqui foi daquele prédio grande também, que eu mostrei para vocês no outro vídeo. A gente modelou e o pessoal da Philips, da empresa Philips, pegou o nosso modelo e colocou as luminárias, né, as lâmpadas com as informações, as luminárias, rodou na ferramenta que eles possuem lá e gerou várias simulações de como seria, nesse caso aqui, essa imagem da praça público-privada que naquele prédio tem. Então, ele fez isso para toda a parte paisagística do modelo. Super bacana. Extração de quantitativos, que é diferente da estimativa de custo, né? A estimativa de custo é um passo a mais, porque você está inserindo dados de custo, né? Extraindo dados de custo. Aqui a gente está extraindo quantitativo. E o exemplo que eu trouxe para vocês é um dos que eu mais gosto da empresa, né? Que é uma parceria que a gente tem com a empresa Certare, que é daqui de Fortaleza também, que começou com essa parte de sinalização viária, mas hoje o escopo deles está bem grande já, envolvendo essa parte urbanística, né, e infra. E nesse trabalho a gente fez em parceria porque eles queriam que a gente criasse as famílias, né, que são esses objetos paramétricos, né, de sinalização viária.
Então, toda a sinalização que você está vendo aí, vertical e horizontal, ela é um objeto, BIM, tá? E tem informações. E essas informações, são essas tabelinhas que eu mostrei para vocês aqui embaixo, são todas os quantitativos desse trecho que vocês estão vendo, tá? Então, a gente tem as linhas horizontais, as placas verticais, quantidade, área de pintura, né, o tipo diferente das placas, quantidade, área de pintura, aquelas taxinhas, então tudo a gente modelou, criou a biblioteca e extraiu os quantitativos precisos, né. Bom, análise solar, acredito que vocês estão bem acostumados também em ver, mas nunca é demais, porque para quem desenhou todas as cartas solares com aquelas sombras, né, maravilhosas, isso aqui você chora, né? O pessoal de arquitetura, principalmente. Você consegue locar a edificação na latitude, longitude, do jeito que você quiser, onde você quiser, e a ferramenta BIM de autoria reconhece essa localização e gera a análise solar, né? E aqui, de forma bem simples, você consegue criar marquises, consegue, né, criar barreiras para facilitar o conforto, melhorar o conforto, né. Bom, outra análise que a gente fez também já foi análise estrutural. Esse prédio foi aquele que eu comentei que mudou a solução estrutural ao longo do processo de projeto. Então, ele era de concreto ele era de concreto e metálica, mas eles eram independentes, né? Eles eram independentes. Em certo momento, ela virou híbrida, a estrutura. Ou seja, a metálica e o concreto passaram a trabalhar juntos, né, considerando as mesmas cargas juntos, né. E então essa área de metálica, ela cresceu muito na época, por isso que deu muitos clashes. Mas o mais interessante é que os projetistas de estrutura desse empreendimento trabalharam juntos com modelagem, o de concreto, tanto em TQS como em Revit, o de metálica na Trimble, né, no software da Trimble, de metálica, e eles juntos rodaram os modelos, eles ficavam trocando os modelos, rodando, para chegar no ponto ótimo de cargas, né, então eles trabalharam muito em conjunto, né, de forma colaborativa, que é algo, que é uma bandeira que o BIM defende bastante, né. Uma simulação da realidade virtual, adoro esse exemplo também, de um parceiro nosso, ele criou esse aplicativo chamado Albedo, o Luciano Siebra. Ele pega o modelo BIM, ele renderiza, né, inclusive vocês vão ver um próximo, né, de render, olha só, já dá uma abertura aqui para a próxima palestra. Então, aqui a gente consegue ter, ele joga esse modelo, né, em um óculos de realidade virtual, então você tem uma imersão naquele ambiente virtual, né, que é a grande diferença para a realidade aumentada. Aumentada você não tem essa imersão, você tem o real, o virtual aplicado ao real. Na virtual, você tem uma imersão, né, em que em muitos casos você até perde o sentido da realidade. Então aqui você consegue andar em ambientes, com vários layouts, com vários renders, né, várias ambientações, e aqui você pode utilizar para venda, né, inclusive teve um dos últimos prédios que eu visitei lá em São Paulo, assim, a moda agora é, na ambientação, você ter uma sala branca, né, vazia. Aí você entra, senta, coloca o óculos e tá lá toda a ambientação, então você não gasta mais com ambientação. Esse é um grande futuro, né, assim. Tem gente que vai se adaptar, né, tem gente que talvez não, mas é o futuro. Estudos de vento, também foi um trabalho que a gente fez lá na Unicamp, eu e a Fernanda Machado, em 2016, junto com aquele de iluminação, esse aqui é o de ventos, tá? A gente pegou a carta de ventos de Campinas, né, pegou o prédio de engenharia e arquitetura lá da Unicamp, locou da forma e utilizou o aplicativo Flow Design, tá? Se eu não me engano, o Flow Design ele foi descontinuado, mas eu acredito que deve existir outros
outras ferramentas que fazem isso. E o bacana é que ele realmente simulava. Isso aqui são prints, né, de um vídeo, mas ele faz o caminho do vento, né, e mostra a temperatura, né, essas cores, esse espectro de cores aí, ele está mostrando a variação de temperatura de acordo com a época do ano, com tipo, o vento, né, a velocidade, por aí vai. Então, você consegue utilizar. Inclusive, um dado interessante aqui, esse aqui, quando a gente fez, quando eu peguei esse modelo, ele estava sem as brisas, alguma coisa assim, e sem um terreno. Então, ele fica num monte, assim, né, esse prédio, e tem umas escadas, né, assim, num pico, assim, uma topografia assim um pouco elevada, de 3, 4 metros talvez, e tinha a escada, então quando a gente aplicou o vento passava por debaixo da escada, né, então a gente teve que tapar buraco, literalmente. Então todo esse terreno que vocês estão vendo, a gente teve que tapar cada coisa, a gente teve que criar as brisas, né, da forma que são, da abertura que são, para ser o real, né, o que está lá, exatamente o que está lá. Então, essas ferramentas funcionam até, assim, bem até demais, né? Podiam evitar esses contratempos. Logística da construção, esse aqui é um trabalho da Clarissa Biotto, de 2012, da dissertação dela, do Nori também. É super bacana esse exemplo, ela nem gosta que eu mostre, porque ela acha que é muito atrasado, mas eu gosto muito, porque a gente vê perfeitamente as atividades subindo, a alvenaria, estrutura subindo, aí a gente desce com revestimento, e, assim, para mim é super visual esse exemplo, é simples e visual, né? Então, a logística da construção, né, o famoso 4D, ou para quem gosta de evitar usar as dimensões, né, a simulação do processo construtivo, é quando você insere a informação tempo nos objetos do modelo. E aí você consegue simular a construção, né? E aí você faz planejado versus executado, você consegue fazer clash detection, time-based, né? Que é baseado no tempo, se bate em alguma grua, se bate em alguma cremalheira, se bate em alguma bandeja, por aí vai, durante o tempo. Então, é basicamente isso, né? Você simular a construção com a informação de tempo. Manutenção de ativos, essa aqui é uma imagem que eu tirei da minha dissertação, 2017. Quando você pega o modelo, né, você insere equipamentos considerados ativos, né, que são aqueles equipamentos, máquinas que possuem garantia, né, ciclo de substituição, enfim. E você insere dados, insere informações para ser utilizadas na fase de uso e operação da construção. Então, por exemplo, nessa bomba aqui, que eu coloquei, que eu selecionei aqui azulzinha, eu joguei todos esses parâmetros de acordo com a norma britânica que eu estudei na época, né? E ao longo do processo de projeto, seja o projetista, o fabricante, ou o construtor, ou o próprio usuário, né, esses 4 atores, né, eles podem ser responsáveis pela inserção da informação no modelo, vão se inserindo, né, as informações, e você vai utilizando esse modelo em conjunto com ferramentas de Facility Management, né, que até a Carol botou aqui, Facility Management, que é justamente o FM, que é a gestão do Facility, né, a gestão da edificação. Então, você hoje em dia tem várias ferramentas de FM, né? Uma das mais famosas é o Arquibus, uma das mais completas também é o Arquibus, mas a Autodesk tem uma, que é o BIM 360 UPS, que vai ser mesclado ao BIM 360, né? Tem o Dalux FM também, que é muito bom. Enfim, tem o Gama, tem vários aplicativos, várias ferramentas que você pode ter a informação acessível para você, na sua mão ali, né, uma vez que você insere no modelo de autoria, ou você insere nessa ferramenta, e você tem essa colaboração e essa interoperabilidade, né, de modelos, informações
dados, né, e ferramentas. Bom, outro uso de aquisição de ativos, nesse empreendimento que eu comentei com vocês, ele teve uma hora no meio da construção que o engenheiro olhou para a gente e disse assim, olha, eu preciso comprar um equipamento que alcance a limpeza dessa área aqui debaixo da ponte, né, que a gente chamava dessa passarela. Na verdade, não é nem passarela, porque são salas corporativas, mas essa ponte aqui, então ele precisava de um equipamento que limpasse tudo isso aqui. Então, a gente pegou toda a especificação do equipamento, a gente modelou o equipamento, modelou o alcance do equipamento e o alcance da vassoura do rapaz que vai limpar, né, cada trecho. Então, a gente viu que ele poderia comprar esse equipamento justamente porque alcançaria toda a parte interna, né, da ponte. Então, a aquisição de ativos é isso, é você se certificar de que aquela compra está assertiva, né, está certo para aquele uso, para aquele momento, né, então você pode fazer isso de várias formas. Tá aqui outro exemplo de realidade aumentada que eu queria mostrar para vocês. Entrega e comissionamento, né, o famoso manual do proprietário. A Lorena Moreira, como eu comentei, que é uma das referências de RA aqui no Brasil, inclusive ela tem uma página, né, no Instagram e no Facebook, que é esse RA Tecnologia. Eu super recomendo vocês seguirem, porque ela sempre traz coisas novas, assim, de aplicações, principalmente em pesquisa, justamente porque ela é professora pesquisadora, né, e a tese dela da Unicamp foi justamente a aplicação do BIM no manual do proprietário. Nesse exemplo aqui, deixa eu começar de novo aqui. Nesse exemplo aqui, existe um QR Code no manual. Ela criou um aplicativo, né, criou um modelo, criou esse vídeo, associou o vídeo com as informações que tinha no manual, e aí fica super simples, né, trocar uma boia de um sanitário. Né, ela fez, inclusive, a tese dela é super interessante, porque ela comparou o que é que funcionaria mais, se era o uso da realidade aumentada em manual impresso, né, em escala real, né, de 1 para 1, com o QR Code aplicado na parede, né, usando tablet ou usando smart glasses. Então, você vê mais um uso, né, de realidade aumentada, mas nessa fase de entrega e comissionamento da edificação. BIM no campo, que para mim sempre foi o principal objetivo de eu trabalhar com BIM, de eu estudar com BIM, que é justamente levar o modelo à obra, né? Então, esse é um aplicativo chamado Dalux, né? O Dalux, ele tem 3 versões, o Dalux BIM Viewer, que é gratuito, o Dalux Field e o Dalux FM, que eu já comentei, eles são pagos, mas eles são bem específicos para a área. Então, você se localiza na planta baixa, vai para o 3D, e aqui você controla todo o seu modelo, você consegue esconder famílias, você consegue ter acesso às informações, né, assim, que tipo de revestimento é esse, quantidade de volume tem nesse pilar, e por aí vai. As informações que você tem na ferramenta de autoria, você também tem na ferramenta da Lux, aqui no caso. E existem outras ferramentas desse tipo também, tá? Não somente o da Lux. Eu aqui faz tempo que eu uso e gosto muito dele. Mas nessa obra grande, que eu já mostrei alguns exemplos para vocês terem noção, existiam 2 tablets desse, rodando a obra, smartphones de todo mundo, tudo que era operário que tinha smartphone, tinha um modelo na obra, e eles saíam olhando, assim, como é que está o modelo, como é que está a instalação, comparando, né, tirando foto, mandava para o escritório mandava para o projetista. Então, essa comunicação facilitou muito, né, assim, foi muito rápida, né, assim, a comunicação entre o escritório e obra. E, além disso, houve uma redução de impressão também. Não evitou-se, né, acho que vai ser bem difícil, pelo menos vai demorar bastante evitar a impressão, né, o plotter das pranchas para a obra, mas reduziu bastante o custo, né, tinha mestres, tinha alguns engenheiros que preferiam utilizar o modelo dessa forma. Bom, integração de BIM com FM,
um dos exemplos que eu falei para vocês, já que é a ferramenta de FM, que é o BIM 360 UPS, Autodesk. Esse é um videozinho comercial, mas eu gosto muito dele porque mostra bem. O gestor vai lá, né, o rapaz que vai fazer a manutenção vai lá na bomba, verifica onde é que está o modelo no aplicativo, se comunica com a empresa, se comunica com o pessoal de gestão da edificação, né? Você tem toda essa informação no aplicativo, tanto em mobiles como em computador, né? Não, eu não estou ganhando nada pela Autodesk por isso, mas é porque eu gosto muito desse aplicativo. Ups, deve ser porque dá muito trabalho. É por aí, Carol. Ups! Deu problema aqui. Né? Então, assim, você consegue trazer a problemática, né, da operação e da manutenção, né, que são os maiores anos, né, da edificação, para o projeto, para a obra, né, e o projeto e obra você consegue levar para a fase de operação e manutenção, então você consegue ter uma colaboração muito grande de informação, de agentes, né, durante o ciclo de vida da edificação. Né? Integração de BIM com IoT, que é outro trabalho que eu gosto muito e me orgulho muito, que é da Fernanda Machado, 2019, dissertação da Unicamp também. Ela fez uma integração do modelo BIM, tá, com um sensor que ela aplicou na lâmpada do laboratório, né, e através de rotinas de Dynamo, de Arduino, ela conseguiu fazer uma verificação dessa lâmpada, né, da energia que estava passando por ela, do laboratório. Então, aqui você vê o modelo feito por ela, que o pavimento todo, o laboratório é esse de vermelho. No laboratório tinham essas 6 lâmpadas, né? Ela botou o sensor nesse conduíte aqui, que pegava essas 3 lâmpadas em série, e aí a gente tinha todo o controle de passagem de energia, né? Então, a gente já sabia que horas que ligavam a luz, que horas desligavam a luz, se tinha alguém lá de madrugada, se tinha alguém lá final de semana, se tinha escape de energia, né? Era muito legal, foi um trabalho muito bom, inclusive eu recomendo a leitura dele, porque você aprende muito sobre a IoT, a base do IoT mesmo, você aprende bastante nesse trabalho. Bom, como conclusão, eu gosto muito dessa conclusão porque eu sempre digo que o BIM tem 5 pilares, principais pilares, né? Que é a política, processo, informação, tecnologia e pessoas. Como a Carol disse, assim, a definição de BIM foi crescendo, né, e realmente continua sendo alimentada, né, sendo adicionada ao longo dos anos. E eu acredito que uma definição atual envolva esses 5 pilares. Você tem que se preocupar com essas 5 informações, esses cinco tipos de informação, né, no seu modelo. Então, eu criei essa conclusão aqui, olhando um pouco esses pilares, né? Então, eu falei sobre usos do modelo BIM na teoria, mostrei para vocês o trabalho, que é o que eu referenciei, né? Que eu utilizei, que é o 211.1 do SUCA. Em relação à política, a gente entendeu que os usos do modelo é o objetivo do modelo, né? Para que eu quero aquele modelo, qual é o meu objetivo final do modelo. Sempre que vocês forem começar uma implantação BIM, uma modelagem BIM, comecem pelo objetivo do modelo, para vocês não fazerem de mais nem de menos, fazer o essencial para aquele uso, tá? Além disso, a gente falou também sobre o processo, que é o planejamento do modelo. Então, assim, uma vez que você sabe o objetivo, você tem que saber como você vai alcançar aquele objetivo, né? Quais são os fluxos de trabalho, quem são as pessoas que vão entrar no fluxo, quais são as informações que vão entrar, né? Em que momento do fluxo da modelagem. Identificação do detalhamento do modelo, que é o famoso LOD, né? Que é o Level of Development, né? E vários outros LOX que hoje em dia tem. Então, qual é a informação que eu vou inserir, em que detalhamento eu vou inserir, em que momento eu vou inserir, né? Preciso modelar tudo, porque a informação ela pode ser geométrica e não geométrica.
né? Preciso modelar tudo, eu posso trabalhar só com parâmetros, né? Então, tudo isso também é um equilíbrio que você tem que chegar, né? Até para em correspondência também com a ferramenta ideal, que é a tecnologia, né? Existem várias ferramentas hoje em dia, de autoria, de análise, né? Eu sugiro até que vocês não se prendam apenas a uma, conheçam todas, conheçam o que vocês puderem conhecer de soluções BIM, seja da Autodesk, da Graphisoft, da Bentley ou outras, porque vocês conseguem ter, não existe uma ferramenta certa, melhor, não existe. Existe a ideal para você naquele momento, tá? Então, todas têm defeitos, todas têm qualidades. E a capacitação das pessoas, né? Estudos das ferramentas, estudos teóricos, né? Palestras como essa. Então, você consegue ter um bom resultado do BIM que você está aplicando, uma vez que você trabalha todos esses pilares. Bom, deixo aqui meus contatos, né? Podem se conectar comigo no LinkedIn. Deixo aqui os contatos da Cipro, mídias sociais. Sigam a gente para as novidades. E, novamente, agradeço demais a Carol. Espero que vocês tenham gostado. Não vi nenhuma pergunta. Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Tá todo mundo embasbacado, eu acho. Todo mundo besta. Pronto, Paula, fico à disposição. Então, eu quero que vocês se aventurem, viu, a fazer perguntas. Nenhuma pergunta é boba, tá? Por favor. E com certeza. Enquanto é muita coisa para meu mínimo conhecimento em BIM. Pois é, cara, o que eu vou dizer primeiro, assim, é que eu fico muito impressionada com como até o Brasil, porque a gente desdenha muito do Brasil, né? Porque a gente está sempre muito atrás, aquela síndrome do vira-lata e tal. Mas não, né? A gente sabe, na verdade, é que tem uma diferença muito grande, né, entre os que não sabem nada ou que ainda não é uma realidade, né? Nem o fato disso ser o futuro. Até o caso de vocês que já usa muito tempo e já está muito avançado em termos de testar coisas diferentes, né? Eu acho, só completando o que tu falou, Carolzinha, o fato, assim, da gente estar no Brasil realmente pode atrapalhar em alguns pontos, mas a gente tem uma informação tão difundida, a gente consegue chegar em tanta gente, né, assim, e o pessoal, assim, top de BIM mundial, eles são super acessíveis. Assim, seja cara de pau, fala com eles, né, lê, procura, faz estudo, pede estágio fora aqui. Tu tem muito conhecimento por aí para ser lido. Às vezes eu fico afobado, né, de tanto conhecimento que a gente tem acesso. Eu acho que o resultado que a tua apresentação causa é uma ansiedade boa, né? Não é uma ansiedade ruim, porque na verdade é uma vontade de, nossa, como tem coisa, tipo, onde eu vou primeiro, onde é a frente, o que eu faço? Fica overwhelming, né? Como a Regina gosta de dizer. Muito. Ó, o professor Ricardo mandou aqui, ó. Leciona instalações hidráulicas. Para quem está começando, qual o melhor caminho? Como os acadêmicos podem planejar a carreira com base nas ferramentas BIM? Maravilha, ótima pergunta. Bom, para a primeira, de instalações hidráulicas, as ferramentas BIM, né, de autoria, já possuem objetos inseridos, né, assim, o próprio Revit, nomes, enfim, Revit e o AutoQI, por exemplo, possuem objetos genéricos, né, que representam os componentes reais de instalação, tá? Além disso, fornecedores como a DECA, a Docol, a Tigre e outras fornecedoras nesse ramo já possuem suas bibliotecas, né, já disponibilizam suas bibliotecas. Então, em questão de modelo, vocês estão bem embasados, né? Em questão de ferramenta, procurar
qual a ferramenta ideal, qual a ferramenta mais acessível, tanto em questão educacional também, né, que vocês têm que ver esse acordo com a universidade, enfim, uma vez que você tem essas licenças, você tem acesso a cursos, né, ou a professores virtuais, né, vídeos que vocês podem aprender, né, e o que eu sempre indico, uma vez que isso pode até te ajudar também na segunda pergunta, como é que pode planejar a carreira, isso responde as duas perguntas, é criar um fluxo de metas que tu queres, né, onde é que eu quero chegar e o que é que eu quero fazer, né, e aí tu vai criando as atividades que tu precisa, né, e as pessoas que você precisa envolver até lá. Então, assim, como é que os acadêmicos podem planejar essa carreira? Começa lendo o que já tem, com certeza, porque a gente tem muito material, tem material aqui no Brasil e tem muito material lá fora, né, começa lendo os trabalhos do Suca, começa lendo o trabalho do Sachs, né, começa lendo o trabalho da Regina Ruschel, do Eduardo Toledo, enfim, existem vários nomes, grandes nomes. Começa com esse aqui, ó. Pronto, começa com a Bíblia do BIM. Essa é a Bíblia do BIM, né, que é o famoso manual do Sachs. Mas eu não acho ele muito fácil de entender, não. Não sabe. Tem uma história engraçada. Eu estava uma vez em Campinas, até no mestrado, estava com insônia, né, muito ansiosa por causa da dissertação, e eu tinha que ler esse livro, né, principalmente a parte de FM, porque eu tinha que citar esse livro. E eu tinha um livro na época, não era nem em português, era em inglês ainda. Eu disse, vou ler esse livro que eu vou pegar insônia e vou matar minha insônia e vou dormir. Pois eu li até o 7º capítulo. A minha insônia estava tão forte que eu li até o 7º capítulo. Mas também só tu para ler, era para ler uma outra coisa, era para ler tipo o Chapeuzinho Vermelho, não manual de BIM. Ai, que tal? Eu queria algo que me desse sono. Mas eu até vou sugerir um que é bem facinho e é gratuito, é da UFPR, do professor Sérgio Schier. Entendendo BIM é o nome do livro, tá? Para quem assim quer começar mesmo, e ele é curto e ele dá um bom panorama assim do que de todas as coisas possíveis. Outro manual super gostoso de ler, assim, ele é bem simples também, mas um primeiro passo, que é o manual do CEBIC, né? Ele tem uma junção de várias referências importantes. Eles pegaram várias referências importantes, o melhor de cada uma, e juntou nesse manual. E ele é super didático, ele é super assim, simples, ele nem é assim tão corretamente, né, assim, acadêmico, mas para um primeiro passo, para um primeiro contato, eu sempre indico o manual do CEBIC. CEBIC, eu estou escrevendo aqui do lado para o pessoal. Tá. Vocês podem baixar facilmente na internet. Ele é gratuito também, Entendendo BIM, da UFP. E falando da UFPR, eu queria te perguntar o seguinte, eu percebo muito nas tuas apresentações, essa da tal vida dupla que tu diz, né? Eu não sei, eu tenho a impressão de que hoje em dia a ciência, pelo menos no caso da engenharia, da gestão, ela está muito mais próxima da vida real do que no passado, assim, num passado não muito distante. A gente pensava que ciência, coisa de academia, era uma coisa teórica, que não tinha nada a ver com a vida real. Mas hoje em dia sempre me parece que todas as dissertações, teses, né, e eu tenho contato, nunca perdi o contato com isso, ainda bem, assim, gosto também da vida dupla. O que tu acha disso, assim, para mim, eu acho fundamental isso, e me parece que se perdeu um pouco esse ranço. Eu acho. Assim, inclusive... Todas as coisas que tu apresentou para nós, era uma dissertação ou uma tese Isso. Que tinha junto um caso real. Projeto de pesquisa, né? Exato. É aquela famosa frase, né? Na prática, a teoria é diferente, né? Então, assim, realmente, eu vou até juntar um pouco o discurso que a Regina Ruschel faz muito, que é a diferença da implantação CAD, né, na época, e a diferença da implantação BIM atualmente, né?
O CAD, ele veio um movimento universidade, prática, mercado, né? Então, aprendeu-se na faculdade para melhorar e facilitar as entregas de trabalho e tal, enfim, e isso, os alunos foram se formando e levando para o mercado. O fluxo do BIM é diferente. A gente está percebendo, principalmente aqui no Brasil, que as construtoras começaram esse movimento, justamente exigindo os resultados de quantitativos, de clashes, de simulação, esses resultados práticos. Então, uma vez que eles cobraram, eles olharam para os projetistas e disseram, cadê? Eu quero. Os projetistas não tenho. Os projetistas olharam para os estagiários, cadê? Eu quero. Aí não tem, você olhar para a universidade, cadê? Eu quero. Então, foi um fluxo contrário, né? Então, eu acho que isso corrobora muito com o que tu falou, de essa aproximação maior do mercado e da academia, porque a academia, ela precisa resolver os problemas do mercado, não é o mercado que tem que resolver sozinho, né? É uma parceria, né? E essa parceria, graças a Deus, nessa área de BIM, a gente vê muito, porque você vê a volta da engenharia, né? Você vê a volta da construção, a volta do fazer sentido uma construção, você chegar numa obra e você vê detalhes construtivos, né, peças construtivas corretamente, né, assim, desenhadas e explicadas corretamente. Então, você tem esse porquê, né, assim, e como. E isso volta para a academia, né, assim, como é que eu faço? Né, o construtor sozinho não consegue chegar nessas informações, e nem o acadêmico sozinho consegue chegar nessas informações. Então, eu gosto muito dessa junção, né, dessa vida dupla. A gente sempre cresce bastante. Eu acho que também reforça muito a coisa do trabalho colaborativo, que base de tudo que é BIM, tem que ser feito com trabalho colaborativo, né? Eu queria entrar na seguinte questão. Tu fez faculdade junto, né? Tanto a arquitetura quanto a engenharia. Foi por isso que eu sou nova, gente. Eu não sei se tu vai conseguir separar as coisas na tua cabeça, mas eu queria que, assim, ó, a gente dentro da faculdade de arquitetura, a gente entra pouquíssimo na questão da gestão, da própria construção, da execução da obra, mas, assim, é a pontinha do iceberg, né? A gente entra muito no anteprojeto arquitetônico e todo o resto da construção, a gente aprende na marra depois, né? E eu queria entender a tua percepção a respeito disso, assim, tipo, o quanto ou o que é mais importante do lado da engenharia, vamos dizer assim, que eu estou me formando arquiteto. Eu não tenho esse conhecimento que tu saiu da faculdade, das duas faculdades. Doida, né? Completamente doida. Duas faculdades. Corajosa, doida não, corajosa. Para mim é quase a mesma coisa. Mas, assim, eu acho sensacional que tu tenha a complementação, né, das duas coisas dentro de ti. Mas, assim, no caso de um estudante de arquitetura, eu entendo que vocês que assistiram a palestra agora, por isso que eu fui, às vezes, traduzindo alguns termos ali e tal, porque na engenharia parece que é um universo paralelo, mas na verdade é o mesmo, sabe? E daí a gente se depara, na verdade, com um monte de coisas que a gente gostaria de saber já quando a gente sai da faculdade, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos e complementando toda a coisa que tu aprendeu na faculdade. Então, assim, tu falou de um mundo, um universo novo para quem nunca esteve num canteiro de obras, né? Então, o que tu diria, assim, para um aluno de arquitetura em relação a esse desespero que eles estão sentindo agora sobre eu não sei nada disso, o que é essas coisas que essa moça aí mostrou, que eu não... A dica é simples. Atrasem um ano da formação de vocês e vão estagiar em obra. Boa, belíssima dica. Um ano não significa nada na vida de vocês, prática, profissional, nada. Né? Assim, é um grão de areia.
e vai ganhar muito expertise, né, de canteiro de obra, principalmente, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem até de encontrar mão de obra para modelagem, é isso, né, a gente tem pouca gente, isso não é só na arquitetura não, na engenharia também tem essa deficiência, apesar da gente ter mais contato com canteiro de obra, com disciplinas que exigem mais, né, essa parte de canteiro, né, enfim, concreto, instalações, tudo isso, a gente se aprofunda mais do que na arquitetura, a gente também vê uma deficiência grande. Falta um pouco do interesse também do aluno de estagiar, de procurar, né, de sofrer embaixo de sol quente, carregando um carrinho de mão. Então, esse ganho é muito importante, né? Outro ganho que vocês podem ter, que eu vi muito isso na época que eu tinha alguns estagiários com a gente de arquitetura, quando eles se formaram, eles já estavam assim, 2, 3 anos com a gente, modelando, né? E aí se formaram em arquitetura. E eles se formaram em um outro nível em relação aos colegas deles. Justamente porque no modelo eles entendiam como é que fazia. Então, e a gente sempre procurava levar eles à obra também durante o estágio. Então, eles modelavam no Revit, por exemplo, iam para o canteiro, viam exatamente o que eles modelaram lá no canteiro, né? Então, eles começavam a entender por onde é que vai um sanitário, onde é que liga com a coluna, inclinação, por que tem, por que não tem, para que tem, começaram a ter senso crítico em relação a isso, né? Então, o que eu acho que falta muito na universidade é a prática. Por mais que os professores tentem mostrar, por mais que tentem fazer visitas, isso tem que partir do aluno também. Essa curiosidade, essa necessidade de entender, não é só decorar, não é só aprender para passar, tem que entender o que é que está acontecendo. Porque aí vocês vão sair engenheiros e arquitetos plenos, assim, bem melhores do que vocês seriam, né, se não tivesse esse contato com a prática, e com certeza vocês não vão se arrepender em atrasar 1, 2 anos aí da formação de vocês para aprender um pouco na prática, é fundamental. E não sei se tu vai concordar, acho que sim, mas o BIM, ele expôs mais essa nossa lacuna, né? Tanto em termos do lado das universidades que formam os profissionais, mas assim, essa deficiência mesmo assim que a gente tem na formação, quase todos os cursos de arquitetura, principalmente os de arquitetura, têm essa deficiência. E eu acho que a modelagem BIM, por ela ter significado, né, ela expõe muito essa deficiência de não saber construir. Um dos primeiros... Desculpa, só completar. Um dos primeiros cursos, o primeiro curso de BIM, de Revit que eu dei, né, lá na Unifam, inclusive, foi muito engraçado. Eu estava explicando para eles parede, camadas de parede, tijolo, reboco, emboço, tintura, cerâmica, né, textura cerâmica, e aí eles olhavam assim para mim, e eram 9º, 10º semestre de arquitetura. Eles olhavam assim, aí eu olhei assim para eles, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você sabe qual a diferença entre reboco e emboço? Não. Eles não sabiam. Aí eu disse, ok, então vamos começar por aí, né? Porque como é que vocês querem construir uma coisa se vocês não sabem nem o que é que vocês têm que construir? Né? Assim, eu mesmo aprendi em desenho técnico, minha primeira disciplina de desenho técnico, né? Assim, quando a gente ia representar laje e parede, tudo junto, sem nenhuma linha separando e tal. Assim, no meu 1º, 2º semestre, eu não sabia que a alvenaria se apoiava na laje, né? Então, essas coisas, tudo bem, você não precisa saber no 1º semestre, mas no 10º você precisa saber. Você vai se formar, você vai ser arquiteto. Eu tenho uma história muito parecida. Eu também ensinei, quando ninguém sabia Revit, eu sabia mais que as pessoas, entendeu? Porque agora todo mundo. Agora todo mundo sabe muito mais que eu, mas assim, quando ninguém sabia ainda, eu dei uns 2 ou 3 edições de curso de Revit e pessoas do 1º semestre, tanto da engenharia quanto da arquitetura, podiam fazer o curso, não tinha pré-requisitos. Então, eles sequer sabiam o que era uma laje, uma viga,
contrapiso. Imagina. Não sabiam. E assim, não é que tem que saber no primeiro semestre. Não, Exato. é bem como fala disso, não tem que saber. Mas isso está conectado, entende? Não é mais uma coisa da gente só botar linhas num software e fazer de conta que sabe o que está fazendo. Quando tu modela, tu já tem que saber efetivamente um pouquinho mais, senão tu vai estar fazendo aquele modelo que é só para inglês ver, com a permissão né, usando o Bruno que está entre nós, só para inglês ver, que é para 3D. Exatamente. Né? Vocês vão ser muito mais respeitados no mercado se vocês fizerem projetos execuíveis, né? Isso. E não aquelas loucuras de balanço que existem que o engenheiro fica louco para resolver, né? Assim, baixa o Niemeyer, o resto... Coisas. A Andressa colocou aqui que não acontece as gambiarras nos cortes. Exato. Tem uma historinha muito boa que é o seguinte, lá no início, lá em 2010, 2011, o pessoal dizia assim, ó, que não dava para fazer gambiarra com Revit, com BIM. O BIM tu tinha que saber construir. E acabou que os brasileiros inventaram muitas formas de fazer gambiarra no Revit. Sim, eles são, assim como a gente inventa muito meme, que a gente é os memeiro master do mundo, a gente também sabe inventar muita gambiarra dentro dos... Então, hoje em dia, dá para fazer gambiarra. Dá. A gente aprende muita gambiarra. E tem um ponto também importante dessa gambiarra do brasileiro no Revit, especificamente, porque o Revit ele é um programa americano. Então, a solução deles são para as construções de lá. Quando chega aqui, logo no começo, tu deve estar sentindo isso, não tinha muita solução para a gente. Não tinha nem elétrica. Para os primeiros Revits, não tinha elétrica. Então, você ficava, meu Deus, né? Assim, como é que eu vou associar, como é que eu vou trazer para o mercado do Brasil? Então, a gente tinha que se virar, a gente tinha um brasileiro de sempre, né? Tinha que se virar. Tinha que dar um jeito. Aí, hoje em dia, não. Hoje em dia está muito mais completo. Sim. E eu vou aproveitar aqui, o pessoal tá elogiando a coisa tá elogiando, né, tudo que tu mostrou e falando que realmente precisa do conhecimento construtivo. E, menina, tu fala de tanto software aí nesse negócio, nessa apresentação. Eu acho que tem uns 48 softwares, mais ou menos. E eu queria te perguntar daí duas coisas a respeito dos softwares. Uma, tem que saber mexer em tudo isso? Como imagina! Não. Imaginei que não. E não. A outra é assim, esses softwares, eles estão todos interoperáveis mesmo? Tipo, dá para tu fazer essa conversa entre softwares diferentes hoje em dia? Tá, vamos lá. A primeira pergunta é não, né? Não seja louca em aprender. Na verdade, tá todo mundo pensando isso, entendeu? Eles não estão perguntando, mas eles estão pensando isso. Os meus alunos do Zigurate, né? Assim, eu sou o 9º módulo, então eles escutaram um bocado de norma que eles tinham que aprender. Quando eu cheguei no meu módulo, eles olharam assim, professora, a gente precisa aprender tudo que é norma. Eu disse, não! Vocês podem pescar, aqui não é mais colégio, vocês podem abrir a norma e estudar o que vocês querem, não precisa decorar. E é basicamente isso, não precisa decorar, não precisa ser especialista dominando tudo. Ou assim, a dica que eu dou de ferramenta é a seguinte: conheçam. Para conhecer, vocês precisam ver, né, as lives, os webinars que tem, né? Todo mês a Bentley lança algum webinar super interessante sobre as ferramentas dela. A Bentley é mais forte na Europa. Fica a dica aí, galera que quer ir para a Europa, né? A Autodesk é mais forte aqui e nos Estados Unidos. Graphisoft é mais forte aqui e na Europa também. Então, pesquisem vídeos, né, webinars, lives, apresentações nesse sentido. Se interessou por um ou por outro, é mais a tua área, né? Sei lá, é mais infra, é mais instalações, como o professor Ricardo, né? É mais arquitetura. Aí você vai começar a filtrar mais o que é que você vai aprender, né? E aí, quando você chegar em 2, 3 opções, aí você dá uma estudada em cada uma, você entende
os benefícios, as vantagens, as desvantagens, o que é que um tem, o que é que o outro não tem, e vai alcançando, assim, até filtrar um ou dois, que aí você vai realmente aprender, né? E, assim, existem vários softwares no sentido não só de autoria, mas de análise também. Então, escolha pelo menos um de autoria e pelo menos um de análise para você dominar. O resto, saiba como funciona. Por quê? Vocês podem se comunicar com a outra pessoa, né? Sabendo como é que o outro funciona, como é que a outra ferramenta funciona. Então, ajuda até na interoperabilidade que você perguntou. Né? Como é que está funcionando hoje em dia? Hoje em dia existe o IFC, né, da Beuri Smart, que é a linguagem universal, né? Toda e qualquer ferramenta BIM abre o IFC. Só que o IFC ele tem dois problemas, né? A entrada e a saída. Quem fala e quem escuta, né? Quem traduz para ir, quem traduz para chegar. Então, uma vez que eu tenho Autodesk e Graphisoft trabalhando, tendo que ser colaborativos, interoperáveis, junto com o IFC, né? Eu preciso de um esforço da Autodesk para traduzir bem e de um esforço da Graphisoft para escutar bem. Não é só o IFC que às vezes funciona ou não funciona. É o conjunto das soluções que precisam conversar melhor. Como é que está hoje em dia? Está muito melhor do que 5 anos atrás. Está muito melhor. Não tem nem comparação, né? Você tem bem menos perda de informação. Você consegue fazer essa interoperabilidade. Inclusive, existem muitos projetos que eu participo que o BIM Manager não faz nem definição da versão, porque ele quer tudo em IFC. Então, assim, ele não está nem travando, não, eu quero em 2019, eu quero em 2020, eu quero o Revit, eu quero o ArchiCAD, não, eu quero o IFC. Joguem o IFC no ambiente CDE, né, da Trimble, que é o Common Data Environment, que é o ambiente comum de dados, joguem lá no IFC que eu trabalho em cima. Então, tem gente fazendo assim e funciona, né? Dependendo, assim, quando é que não funciona mesmo, quando você tem geometrias complexas. Se você tem alguma geometria muito complexa, curvas complexas, né, quedas complexas, enfim, inclinações de alto grau, pode ser que você tenha alguma perda, porque o IFC, ele quebra esses elementos, né, ele triangula os elementos. Então, pode existir alguma perda de informação geométrica, né, no caso. Mas funciona. Está melhorando, essa é a notícia boa. Acho que essa semana ainda eu vi uma reportagem, eu acho que era da BBC, de um grupo de arquitetos mundial, um grupo mundial, incluindo o Zaha Hadid Architects e outros tão tops quanto, escreveram uma carta para a Autodesk. Eu vi. Tu viu? Que era para a Autodesk melhorar o Revit para arquitetura, porque olha só, né? Tá difícil a vida. É isso mesmo, assim, eu achei muito bacana essa cobrança deles, porque, assim, apesar da Autodesk, ela tem essa preocupação com os profissionais, com o mercado, né, mas ela tá muito confortável no ambiente dela, né, assim, ela domina o mercado e dita muitas das regras também, né, mas ela se preocupa. Eu tenho um contato interno da Autodesk, eu sei o quanto eles se preocupam na melhoria de produto, né? Mas eu achei bacana porque eu acho que era um grito engasgado de muitos arquitetos. Essa carta mostrou. Porque assim, a gente percebe muito, principalmente assim, como os estudantes eles fazem muito mais projeto arquitetônico do que os demais, os complementares e a parte da compatibilização e etc, etc. Às vezes nem faz nada disso, né? Parece que o Revit está ficando em segundo lugar na escolha. Sim, sim. O ArchiCAD está ficando mais amigável para o arquiteto. Porque o ArchiCAD, ele tem até essa pegada mesmo, de que o ArchiCAD é mais para arquiteto e o Revit é mais para engenheiro. Porque o ArchiCAD, ele já possui muitos objetos pré-programados existentes no programa. Então, ele realmente é muito mais rápido. Só que
por ele ser assim, ele é mais limitado, uma vez que você quer fazer outras geometrias, né, mais trabalhadas, mais complexas. E é aí que o Revit entra. O Revit, ele é mais complexo, e por ele ser mais complexo, ele te dá mais possibilidades, né? E além disso, que eu quero completar, uma coisa que vocês precisam ver, não é mais se quiser, é precisam ver, é design generativo. São ferramentas de design generativo, como o Dynamo, o Grasshopper. Então, você criar formas complexas, você automatizar processos, né, inserção de informações, criação de geometria, com essas ferramentas de design, de design generativo, é fundamental para vocês serem a próxima geração de arquitetos. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso que a gente deixou passar, mas eu deixei passar porque eu não sabia onde encaixar ela, agora estou procurando aqui. Que a Fernanda fez sobre saber programação, por exemplo. Se alguém, para aprender o Dynamo, tem que já saber programação bem. Para quem não sabe, é isso, tá, gente? O Dynamo e outros programas, tu entra com uma linguagem computacional que às vezes não é gráfica, ou é gráfica e junto com linguagem de programação, e com isso tu consegue criar diferentes, tanto formas quanto informações. Aqui, ó, para começar a usar o Dynamo, necessito ter boa base de programação, ou um curso básico conseguiria me atender? Ótima pergunta. Não necessariamente você precisa ter esse conhecimento, tá? Até porque o Dynamo, ele já é uma plataforma que toda a programação mais complicada está por trás, tá? Pelos desenvolvedores. Então, eles te dão uma possibilidade mais fácil de programar, né? São aqueles nós, né? É que nem, não sei se alguém é da época do Pascal, mas são aqueles nós que você programa com códigos de Excel mesmo. Se isso é isso, então isso é isso, né? Soma e tal. Então, são operações booleanas, eu acho. Obrigada, exatamente. Ai, como eu sei coisa, gente. São super simples. Ave Maria. São super simples. Então, assim, você não precisa saber antes, mas vai acontecer uma coisa curiosa, uma vez que você aprendeu o Dynamo. Você vai querer se aprofundar em programação. Porque é uma porta super gostosa de começar a programação, o Dynamo, porque é um ambiente super interativo, né, super didático. Mais visual, né? Visual, super visual, você tem acesso direto ao modelo, então a mudança que você faz aqui, você está vendo acontecer na hora, e aí você quer mais, né, assim, uma vez que você sai de um curso de Dynamo, você está com sede de aprender mais programação, então o fluxo é diferente. Vou perguntar, aqui as pessoas estão perguntando coisas do tipo, oráculo, Paula... Imagina! Tu aconselhas Dynamo ou Grasshopper? Tipo assim. Olha, o Dynamo e o Grasshopper são muito parecidos, tá? Se você for para soluções Autodesk, eu recomendo o Dynamo. Se você for para soluções Graphisoft, eu recomendo o Grasshopper. Mas as soluções são muito parecidas, não tem... Muito parecidas. Se você aprender um, você aprende o outro mais rápido. E o ótimo, na verdade, é a gente... entender da linguagem para poder se virar em todos os lados. Né? Exatamente. Essa parte nada, não entrei nessa parte de Dynamo e Grasshopper, eu não... Mas eu sei que é muito interessante. É uma área que está crescendo muito, é uma área que está crescendo porque a automatização dos processos, né, a rapidez dos processos, a facilidade, qualidade dos resultados entregáveis, está dependendo disso agora. Sim. Então, essa área tem uma lacuna grande no Brasil, então fica a super dica para vocês. Quem gostar dessa área, mergulhe. Mergulhe, e eu tenho visto também que é uma baita oportunidade. Eu falei isso já em algumas disciplinas minhas, assim, porque eu vou pescando umas coisas e eu vou largando umas dicas, assim, tipo, gente, arquiteto que saiba programação... É louco. É uma relíquia. Voa. É uma relíquia. O mundo te quer.
Exatamente. Então, é uma coisa que eu acho que deve se apostar, sabe? Especialmente quem tem facilidade nessa área, assim. Exatamente. Gente, perguntem. Vocês estão muito pouco perguntativos. Tem uma pergunta aqui. Então, é melhor aprender Diamond primeiro antes do C Sharp? Não existe um fluxo melhor ou pior. Acho que eu nem sou a pessoa melhor para te dizer isso, tá? Mas foi o que eu te disse. Uma coisa não impede a outra. Você não saber C Sharp não impede que você vá aprender Dynamo, e vice-versa, tá? Então, o que tu tiver oportunidade de aprender, primeiro, aprende, porque vai facilitar quando tu for aprender o outro. Uhum. O importante é isso. Sensacional. Vejam, olha, gente, se vocês tivessem na minha cabeça, vocês iam estar pensando assim, tipo, a gente saiu de um momento em que a primeira pergunta que as pessoas faziam era o software BIM, né? Porque as pessoas falavam que o BIM era um software, mas quando não falavam isso, a pergunta era, o que é melhor, o Revit ou o ArchiCAD? Verdade. Então, eu acho que a gente já está evoluindo, entendeu? Graças a Deus. Eu fico bem feliz, porque demorou bastante, mas depois que deslanchou, deu... Nossa, verdade. Foi rápido. E eu acho que eu tô pensando aqui nas pessoas que saíram antes na dica. Tá gravado, Luciano, relaxa. Tá, mas calma, porque assim, cada vez eu acho que tem que estar atento. Isso que a Paula tá colocando muito pra gente aqui é assim, ó, olha a quantidade de lugar que tu pode te meter, né? E mesmo que tu te meta e depois desista e vá para outro, mas te mete mesmo assim, mete a cara, vê se tu gosta, aprende. Isso, exatamente. Experimenta ver se tu consegue te inserir nisso ou não. Voltando um pouquinho ao ambiente universitário, isso tinha muito na engenharia, até mais do que na arquitetura, porque na arquitetura você tem algumas ramificações, né? Você tem paisagismo, interiores, projeto, acústica, né? Enfim, você tem essas ramificações. Na engenharia você também tem, e até um pouco mais vasto. Sim. E eu lembro que uma das dicas que os professores davam era exatamente isso. Pise em cada um para saber o que é que você gosta e o que é que você não gosta, né? E aí o que você gostar, você vai se especializando. É a mesma coisa no BIM. É imenso, é imenso. Imagina todo o ciclo de vida da edificação, tu tem como aplicar, né, informações, extrair informações do modelo, né, para fazer o uso desse modelo em toda fase. Mas qual que você gosta? Qual que você quer? Como você quer fazer? Vai pisando, vai testando. E o momento é agora, o momento é a universidade. E eu acho muito, muito, assim, te agradecendo mais uma vez, mas muito precioso esses momentos, assim, que a gente tem abre essa janelinha pro lado de fora e consegue enxergar opções, assim, que sim, dá um nervoso na gente de ver que tem tanta coisa no mundo para explorar. E a gente tem, né, uma vida só, então a gente tem que fazer escolhas, não dá para saber. Sim, tem uma vida só, pois é. Né? Não é isso? Eu sinto isso. Sofre desse probleminha aí de querer saber tudo também. Mas começa por alguma coisa, sabe? Então, assim, esses momentos eles são tão importantes para abrir nossa cabeça e não ficar só dentro da faculdade, né? O Yuri estava colocando que o ArchiCAD 24 agora vem com o Páramo. Eu nem sei falar. Eu achei legal também, eu não sabia, olha que legal. Também não sabia, isso aí Yuri, hein? Valeu, Yuri. O Yuri tá voltando dos exteriores aí, tá com as novidades. Oi, Yuri. Não, mas olha só que legal, né? Você tinha antes dessa informação o Grasshopper, né? Funcionando com o Graphisoft. E agora o Graphisoft aparentemente está querendo ter uma própria solução, né? O que essas empresas, elas apesar de ter esse movimento Open BIM, né, ter esse movimento colaborativo, lógico que eles querem ter soluções próprias, né, para vender mais e ter um pacote fechado, né, e uma interoperabilidade que funcione melhor, né. Sim. Mas é isso, legal, Yuri, obrigada pela informação. É muito legal. E assim, para concluir, assim, para a gente fazer um fechamento,
Vocês viram ali que a Paula, no comecinho, ela trouxe aquela lista gigantesca, que são 175 ou 6? Não, são mais de 125, mas só 125. de domínio são 76, só de domínio. Tá. Então, eu misturei os dois números. De usos que o BIM pode ter, né? De objetivos. Então, quando tu tá lá no mercado de trabalho, vamos dizer assim, ó, dentro da faculdade, dentro da universidade, o uso que a gente dá para o BIM é documentação, né? É simplesmente extrair de forma mais ou menos automática, que a gente sabe que nada é automático na vida. Não é automático, gente, não é. Pois existe. Muito triste saber, né? Mas não é. E a gente usa só para documentação. Imaginem no momento em que vocês vão usar para documentação, mas com certeza vão usar para um segundo objetivo. Então, por exemplo, vocês vão usar para quantitativos, né? Compras. Então, o setor de compras, mesmo que tu mesmo seja na tua empresa o setor de compras, ele tem uma maneira de comprar as coisas, uma determinada lista, né? Que tu vai na madeireira comprar, vamos dizer assim. Então, aquela lista seria muito importante que fosse a maneira como se modela o 3D, né? Para tu poder direto extrair esses quantitativos do modelo. Então, tu já junta duas coisas, junta a arquitetura com o quantitativo, o orçamento. Orçamento, a Regilda colocou aqui agora, orçamento ainda tu tem que inserir a informação de quanto custa, que cada, né? Ou fazer um depara com a tua planilha orçamentária, né? Usando sistemas de classificação, que é outro ramo. Isso, daí tu não precisa tirar tudo do modelo, inserir as informações no modelo, às vezes isso pesa demais, né? Coisa assim. Então, tu retira uma informação do modelo que, quando tu coloca lá dentro do Excel ou de um outro programa qualquer de gerenciamento, ele vai te fazer a tradução para quantitativos de orçamentários ou de outros aspectos, né? De trabalho também. Só compartilhando a experiência que eu estou tendo agora na Zigurati, a gente eu estou como mentora de alguns grupos, tipo orientadora, e o que eu fiz com eles foi escolher alguns usos para eles aplicarem. Uhum. Então, de repente, em alguma disciplina tua, ou da universidade em si, se cada aluno escolhesse um uso, né, e fosse atrás de aprender e de expor para a turma o que foi que aprendeu, seja um resultado positivo ou seja um resultado negativo, porque para mim resultado é resultado. Exato. Negativo ou positivo é resultado. É experiência. É experiência. Mesmo. Então, assim, uma coisa pequena, né? Um plugin que usou, uma tabela que viu, e aí, em uma disciplina, consegue expor vários usos, né? Super bacana fazer isso. Muito legal, muito bacana. Ó, o professor Charles está perguntando, o Sinap pode ser BIM? Você consegue ligar o Sinap, se você colocar os IDs do Sinap nos objetos, você consegue extrair a tabela filtrado pelos IDs do Sinap, sim. Né? Não é fácil, digo, não é fácil, não é automático, não é, mas é possível. Ai, ai. É outra coisa que eu não sei, talvez tu saiba, sobre a norma de desempenho. Tu já consegue testar a norma de desempenho toda? Não, né? Eu imagino que não. Mas... Toda não, porque ela em si não é toda testável. Sim, né? sim. Esses dois exemplos que eu dei da Unicamp, de análise lumínica e de ventilação, foi em cima de norma de desempenho. Então, a gente comparou os resultados pelos dados base, né, da norma de desempenho. Então, você consegue fazer esse deparo aí com a norma. Mas toda não, mas você consegue trazer os dados para comparar, digamos assim. Muito bom. Ai, Paula, eu posso ficar aqui por horas. Eu vou ficando, vou falando, vou conversando. Uma coisa puxa a outra. Fique à vontade. Olha, o Cauê, que eu acho que é o nosso palestrante de amanhã. É porque eu dei tanto ok antes em quem estava entrando que eu nem sei quem é, né? Eu fui dando ok. Gente, assim, ó, eu não tenho palavras para te agradecer, Paula. Imagina, eu que agradeço. Muito bom tu usar teu tempo precioso para estar aqui com a gente. Assim,
quem escuta 10 vezes eu dizendo obrigada, fica até, ai, mas tá saco, não sei, vocês vão entender. Num futuro não muito distante, vocês vão entender porque que eu tô agradecendo tanto. E, assim, valiosíssimo para nós, né? Valiosíssimo pra gente, sim. Eu também, eu sei que para ti também é importante, muito, né? A conexão, sempre surgem coisas novas e podem surgir oportunidades legais para os dois lados. Então, te agradeço muito em nome do curso, em nome da UBRA, porque tem gente de vários cursos, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul UBRA em Torres, em Santa Maria, em Carazinho, e eu sei que o pessoal se mobilizou para assistir. E é isso, assim, eu agradeço muito a ti e ao Bruno por serem tão parceiros da gente. Assim. Imagina, prazerzão estar aqui com vocês, trocar essas experiências. O Bruno ainda está online, não? Tá, olha só, bichinho. Mas ó, tá gente, lá, deve estar pescando já, dormindo, assim. Ele deve estar segurando, mas olha, como ele é fã de carteirinha da irmã, né? Querido. Mas, ó, obrigada demais. Que bom que vocês gostaram. Eu adorei, até comentaram aqui, foi uma mesa redonda depois da apresentação. Verdade. Foi mesmo. Eu e a Carol, a gente pode passar a noite conversando aqui. Na verdade, bom seria agora eu te convidar para a gente ir para um bar e continuar a conversa, né? Seria, amiga, mas não dá. Quem sabe, depois da pandemia. O próximo evento que a gente se encontrar vai ser uma felicidade. Se Deus quiser, sempre. Mas, nossa, brigadão, vocês foram ótimos. Fico à disposição de vocês, podem mandar mensagem, sigam lá a Cipro, podem mandar mensagem por lá também, eu que controlo lá as redes sociais. E vamos trocando informação, vamos trocando conhecimento, né? Que é assim que a gente cresce todo mundo junto. Muito legal. Muito obrigada, Paula. Um beijão. Imagina. Boa noite, boa semana para ti. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigadão, todo mundo. Tchau, Márcia. Boa sorte. Tchau, Márcia. Tchau, beijo. Tchau.